Para mim é um motivo de alegria estar com os irmãos nessa noite. Era para mim estar domingo passado, né, pastor Zé Maria? Dia 19, mas infelizmente eu já tinha marcado para a cidade de Sossego, que era um culto lá da União de Homens, que eles dirigiam, e eu fui convidado bem antes como pregador, e eu esqueci. E aí quando o pastor de lá ligou, e aí a ficha caiu, mas o pastor Zé Maria entendeu, e eu fui para lá, e hoje estou encerrando meu círculo de 5 anos na frente da missão evangelizadora do Nordeste. Não foi fácil para mim. Fui de frente com o sistema, e o sistema há muitos anos que comandava. Só que Deus propôs no meu coração que tinha chegado o tempo de eu ser presidente da missão. E eu caí em oração. Eu não ocupo nenhum cargo dentro da igreja, se assim Deus não confirmar. Se Deus não confirmar, eu não irei. Porque se a coisa der errada, estiver dando errado, entre aspas, eu tenho como me ajoelhar e falar para Deus. E se a gente assumir algo que Deus não mandou, é meio complicado. Então eu comecei a orar a Deus, e Deus me mostra um dia eu no Cariri, não sei o local, mas sabia que era no Cariri. Estava eu, Genário e a van da igreja lotada de gente, quando o Genário me dava a chave para levar o pessoal. E eu entrava nessa van, e quando eu virava a chave, aparecia o nome de código, e eu gritava lá de dentro da van: Genário, a van pede um código. E ele começava a dizer 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu me acordei. E me levantei e disse para minha esposa: eu acredito que isso é um sonho de revelação, Deus confirmando que quer eu na van, quer eu na missão, e Genário está passando um número de um código, que é um segredo, que a pessoa fica, só passa para quem vai assumir. Mas eu continuei orando a Deus, pedindo mais confirmação, e sabia que se eu viesse para a missão evangelizadora, algo tinha para ser feito. Sentia isso no meu coração. Um certo dia, eu cheguei em casa, saí da escola dominical. Quando eu cheguei na minha casa para almoçar, enquanto eu estava na mesa, conversando com minha esposa, ela esquentando o alimento, já Moisés não estava conosco, Moisés já estava em Portugal, só estava Sara com a gente. E ali eu disse, sentado na mesa para minha esposa: eu fui 6 anos presidente do patrimônio dessa igreja. As pessoas que eu mais ajudei, no momento que eu mais preciso agora, que é para chegar na presidência da missão, eles viram as costas para mim. Eu vi a voz do Senhor e fiquei procurando quem tinha falado comigo. E o Senhor disse o seguinte: desde quando tu precisasse da força do homem para ser eleito naquele lugar? E ali eu fiquei procurando quem tinha falado comigo. E aí a ficha caiu, que era o Senhor. E aí eu cheguei para o pastor Samuel e disse: vou ser candidato e vou preparar minha chapa para para concorrer à missão evangelizadora do Nordeste. Fui eleito pela misericórdia de Deus. Um mês depois, estava na presidência, em uma das nossas congregações, tivemos que remover um pastor que estava envolvido pelo WhatsApp com adolescente. Tivemos que remover alguns pastores. Louvado seja Deus que a maioria que foi removida foi Deus movendo os vossos corações. Vocês viram, eu vim muito pouco aqui em Sumé. Eu não vim em Sumé, sabe por quê? Porque Sumé não tinha problema. Não tinha problema que fosse preciso a missão estar. Mas sempre estava tendo contato com o pastor Zé Maria. Aonde a missão estava várias vezes, era onde estava havendo um problema. Completou os 4 anos. Jamais pensei de enfrentar uma pandemia dessa. E eu ia entregar a missão, porque pelo regimento são 2 em 2 anos. Você é eleito a primeira vez, dá direito a mais uma reeleição. Fechou os 4. Pastor Samuel disse para nós, todos que era presidente de departamento: nós vamos prorrogar mais 1 ano, porque por causa da pandemia muita gente não pôde trabalhar. Eu disse para a diretoria da MEN: eu não vou continuar, que eu vejo que meu tempo já chegou. Só que Fred, usado pelo Senhor, ele disse: você vai deixar a MEN, mas você sabe que tem algo muito sério para ser resolvido, e é na cidade de Serra Branca, e se você deixar, vai ficar pela metade. E eu vi ali que era Deus falando através dele para mim. Eu disse:
Por causa dessas palavras, eu não vou deixar a missão, vou prosseguir. E o último problema que nós resolvemos foi a retirada dos obreiros da cidade de Serra Branca, infelizmente. Eu não quero sair da missão e jamais quero levar o nome de omício. O que tinha para nós resolvermos, nós o resolvemos. Nós vamos entregar a missão evangelizadora com bom saldo em caixa. Eu pedi ao Senhor pelo menos um trabalho por ano. Deus deu mais do que nós pedimos. Estou entregando a missão com 6 novos trabalhos. O último é esse que vai haver, o avanço com parceria com o SUMER. Deus é bom e bom todo o tempo. Nessa pandemia, Deus não deixou faltar um centavo. Eu me lembro que um dia o tesoureiro chegou para mim e disse: falta 8 mil reais para inteirar o pagamento dos obreiros. Eu fui ao Senhor particular com ele e disse: Senhor, quando eu subir no púlpito, faça eu achar graça aos olhos do vosso povo, assim como o Senhor fez o povo de Israel achar graça lá no Egito, aos egípcios que não saíram de mão vazia. Quando eu falei para o povo, na terça-feira, os 8 mil estavam em caixa, feito doação. Deus levantou, uma vez foi 4 mil, Deus levantou alguém para fazer doação, e não deixou faltar nada. Sabe por quê, irmãos? Que quando Deus manda você para algo ou algum departamento, Ele se responsabiliza. É por isso que eu gosto de ir na direção de Deus. Quando foi agora, o pastor André disse: Rocha, eu quero colocar você como presidente do DEMIC, Departamento de Missões Nacionais e Internacionais. Em tese eu disse: tá bom. Só que eu disse para ele: pastor, eu não quero ir. Foram 5 anos na missão. Eu quero ficar um pouco sentado no banco, entre aspas. Só que ele disse: mas eu não quero você sentado, eu quero você trabalhando. Aí eu disse: mas eu não estou sentindo que devo ir. Talvez eu esteja até recusando o que Deus está querendo me dar, de mim mesmo. E eu tinha uma reunião à noite, com a diretoria anterior, a atual, e com a nossa. Ele disse para mim: Rocha, vá para a reunião. Depois da reunião você me diga se você vai ficar ou não. Eu vou esperar até a noite. Eu disse: está certo. Eu fui para essa reunião, já no coração que quando terminasse a reunião eu ia perguntar a todos que estavam ali, dizendo: qual de vocês querem assumir a presidência do DEMIC? Porque eu não vou. Só que antes de eu abrir a boca, Deus usa o presbítero Fábio. Olha para mim e diz: Rocha, Deus não quer que você deixe a obra. Deus quer que você continue. Deus é com você, Deus vai lhe abençoar. Deus tem visto o que você tem feito. E parecia que Fábio tinha ouvido a conversa minha com o pastor André. Aí eu liguei para o pastor André no dia seguinte, não liguei na mesma noite. E eu disse a ele, pastor André, o senhor falou alguma coisa para o presbítero Fábio? Brincando com ele, ele deu uma risada muito grande, disse: vá logo me dizendo o que é que houve. Aí eu disse que aceitaria, que Deus estaria no negócio. E hoje fui consagrado como presidente do departamento da DEMIC, onde nós vamos fazer projetos missionários a partir do ano que vem, e quero fazer em cada cidade onde nós temos congregações, grandes cruzadas. Pelo menos uma cruzada por mês eu quero fazer em cada uma das nossas congregações, para a glória de Deus. Pastor Zé Maria, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem me respeitado como presidente, o senhor tem tido um respeito por mim como eu tenho tido pelo senhor. Conheci o senhor bem antes, nunca pensando em ser presidente, a gente já se via. E eu deixo aqui a saudade da missão. A missão foi um presente que Deus me deu. Eu estava dizendo ao senhor hoje dentro do carro: muito obrigado. Eu só tenho, irmãos, a agradecer. Eu não tenho nada a reclamar. O apóstolo Paulo diz: mesmo que você tenha feito tudo, você ainda é um servo inútil. E eu me considero um servo inútil, porque Deus é quem fez tudo. Apenas nós somos um pequeno canal que Deus usa pela sua misericórdia. Amém? Conto com as vossas orações e espero que Deus me use no departamento de missões.
Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9. Você já foi decepcionado por alguém? Não precisa nem você levantar a mão, que eu já fui muito decepcionado. E a maioria das minhas decepções foram com crente. Infelizmente, com crente. Marcos capítulo 9 e depois abra Lucas capítulo 9. Eu quero ler nos dois livros porque eu acho que se encaixa melhor a leitura. Marcos capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 41, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando desceram do monte, saiu ao encontro grande multidão. Um homem dentro da multidão clamou: Mestre, peço que veja meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar. Só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expulsasse, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho aqui. Lucas 9, a partir do versículo 20. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças e te louvar por essa noite. Eu te dou graças, ó Deus, porque tu és o Deus que sempre está conosco. Eu te peço, ó Espírito Santo, nos ajuda, ó Deus, nessa noite. Me ajuda a transmitir essa tua palavra. Eu me esvazio de mim mesmo. Traz à minha mente, traz à minha memória a revelação de cada versículo. E que tudo nessa noite seja feito para teu nome ser glorificado. Eu não tenho nada para teu povo, mas o Senhor tem. Que nós possamos voltar para nossos lares, para nossas casas, pulando como menino e dizendo obrigado porque o Senhor nos visitou. Que nessa noite, ó Deus, haja restauração, seja aqui na tua casa ou na casa dos teus filhos, aonde quer que alguém esteja assistindo via internet, ó Deus, ou quem sabe amanhã ou depois venha assistir, seja grandemente abençoado. É isso que eu te peço, crendo que tu ouviste não só a minha oração, mas a oração de toda a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. O clamor de um pai, vamos acrescentar mais um pouco, aflito. A Bíblia não diz, a Bíblia não conta a história que eu vou dizer para vocês, mas quem sabe. Todo jovem, toda moça, ela tem um sonho em casar. Adolescente já vai olhando quem é o seu primeiro namorado, seja homem ou mulher. A Bíblia não diz, mas creio que ela conhece um jovem. E ele conhece essa jovem. Ele apresenta a seus pais. Ela apresenta a seus pais. Quem sabe a família junto
E ele e ela diz: é esse aqui que eu quero casar. E ela diz também a mesma coisa, ele também fala. Começa a namorar, chega a noivar, marca o dia do seu casamento. Eles se casam. E quando uma jovem se casa, um jovem, eles planejam, começa a pensar, a trabalhar, a ver quando é que ela vai poder engravidar para o filho vir. E creio que todo sonho de uma mulher, de uma moça, é ser mãe. E nós que somos homens, é ser pai. Quando eu me casei, eu ficava assim pensando dia e noite, como era meu filho, como ia ser a minha filha. E graças a Deus que Deus me deu um casal lindo, Sara e Moisés. Alguns irmãos aqui conhecem. Mas o que eu começo a entrar nessa história e começo a imaginar que esse pai e essa mãe jamais enfrentaria esse grande vendaval, essa tempestade, pastor Zé Maria, que viria sobre o vosso lar. Jamais eles imaginariam que depois de casado, que tivesse um filho, passaria por tudo isso. O menino nasce, o menino começa a crescer, só que dentro disso aí, a Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, um espírito maligno se apossa desse menino. A Bíblia não diz, mas dá para nós entendermos que se esse pai foi à procura de Jesus ou dos apóstolos, é porque alguém antes anunciou, falou de Jesus. Porque ele não iria à procura de Jesus ou dos apóstolos se alguém não tivesse pregado, falado quem era Jesus. Quem sabe alguém disse para ele o seguinte: olha, conheço um homem chamado Jesus de Nazaré, que anda com os seus apóstolos, os seus seguidores, os seus servos, e aonde ele passa, aleijado anda, mortos são ressuscitados, e os endemoniados são livres para a glória de Deus. A Bíblia não diz, mas quem sabe se este homem não foi à procura de algum rezador. Preste bem atenção aqui, esqueça isso aí. Eu me lembro, amados irmãos, que eu sou sertanejo. Eu sou sertanejo. E eu me lembro que quando eu era menino, quando a gente estava assim, eu vou falar no linguajar nosso, viu? Linguajar nordestino do interior. Quando a gente se encontrava meio mamulengo, meio cabeça baixa, meio triste, minha mãe dizia assim: é olhado, é olho mau sobre você. Aí dizia assim: vá para a casa de fulano. Aí eu chegava na casa da rezadeira, a rezadeira pegava um galho de mato, bem verdinho, e começava a rezar, e a gente não sabia o que ela dizia, só sabia o seguinte: o galho de mato batendo no rosto da gente, e era só aquilo, batia tanto que o galho do mato ficava bem murchinho. Aí ela dizia: pronto, o seu olhado foi tirado, você está bem. E a gente, com aquela fé que os pais nossos colocou no nosso coração, a gente saía pulando, dizendo: estou bem, estou bem. A Bíblia não diz, mas quem sabe se na casa desse homem aqui que estava com seu filho com esse problema, não foi um rezador, rezar pelo filho. Eu me lembro que na minha casa, na casa dos meus pais, uma irmã que me dava muito trabalho, ela teve um problema de um espírito maligno, e eu era menino quando minha mãe chamou um rezador, e aquele rezador fez só acalmar, porque ele não expulsou, só acalma, né? Porque Satanás ele só se acalma, para tapear, para enganar, né? Porque só quem expulsa mesmo é o nome de Jesus. E este homem tomou conhecimento que Jesus estava por ali, só que ele vai à procura de Jesus. Quando ele chega lá, por isso que eu perguntei: você já foi decepcionado? Quando ele chega lá, estão os apóstolos. Ele leva o filho e pede os apóstolos para expulsá-lo, e os apóstolos não conseguem.
Que decepção, pastor Zé Maria. É a mesma coisa de eu morar em Campina Grande. Acontece um problema desse numa residência. Aí vai lá na casa, no número 141, nessa rua, que mora um homem lá chamado Rocha, e ele é crente. E diz que os crentes expulsam demônio. Vai lá. E leva, quem sabe, o homem, ou a mulher, ou a criança para mim expulsar. E eu tento expulsar, cisco que não é uma galinha, e não consigo expulsar o demônio. Que vergonha, que decepção. Mas Jesus nem atrasa nem adianta. Ele chega na hora certa. E a Bíblia diz que ele chega e pergunta o que é que está acontecendo. Aí o pai do menino se apresenta. Disse: eu trouxe meu único filho. O meu único filho. Para expulsar o demônio. E não conseguiram. Aí Jesus disse: que geração incrédula. Até quando eu estarei convosco? Traz o menino aqui. E no texto que nós lemos, na hora que o menino vai se aproximando de Jesus, o espírito maligno se manifesta. Jesus faz uma pergunta ao pai: desde quando sucede isto? Vamos dizer assim, no teu lar, na tua casa. O pai diz: desde a infância. Desde a infância, vamos dizer assim para nós, que eu carrego essa cruz. Jesus, aí o pai do menino vai dizer assim: se tu podes, faz alguma coisa por nós. Ele já não pedia mais por ele, pela família. Faz alguma coisa por nós. Jesus disse: se eu posso, é como já disse, eu posso. Mas tudo é possível ao que crê. Ele disse: me ajuda. E Jesus expulsou aquele demônio e entregou o pai. E o pai volta para casa, alegre, feliz, com a vitória nas mãos. Eu apenas contei a história. Agora vamos ver o que Jesus tem para nós nessa noite. Primeiro, tema, o clamor de um pai. Primeiro, quem você tem buscado para resolver os seus problemas? A quem você tem colocado, buscado para resolver ou te ajudar? Muitas das vezes, amados irmãos, nós podemos pagar um preço, vamos dizer assim, de jejum, de oração, buscar a Jesus em primeiro lugar. Primeiro contamos um irmão, e aquele irmão não pode fazer nada. Não é errado pedir ajuda ao irmão. A Bíblia diz: orai um pelos outros. Mas nós temos que botar Jesus em primeiro lugar. E muitas das vezes nós buscamos irmãos e não é o irmão certo para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Eu já disse isso na 13 de maio, na nossa igreja mãe. Quando eu digo nossa, de vocês também. Que todos vocês aqui são membros da Igreja Congregacional Central. A diferença é que vocês congregam aqui em Sumé. Se tem uma coisa que os membros, que crentes, vamos dizer assim, de várias denominações não pedem, é o espírito de discernimento. Até os nossos problemas, quando nós vamos contar ou levar algum irmão, nós temos que ter discernimento pelo Senhor, se nós estamos indo à pessoa certa. Às vezes nós estamos querendo compartilhar com um irmão ou com uma irmã algo que não pode ser dito para outra pessoa, e muitas das vezes a gente conta para a pessoa errada e ela espalha dentro da igreja. E muitas das vezes nós achamos que aquela pessoa é uma pessoa de oração, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, e não tem. E por nós não termos discernimento da parte de Deus, muitas das vezes nós levamos os nossos problemas para um fofoqueiro ou uma fofoqueira, que não paga o preço para nos ajudar. Levamos para a pessoa errada. E aquele pai levou para as pessoas erradas, que não estava preparada. Se você ler o texto todinho, eles vão perguntar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar os demônios. Porque não estava preparado, não estava com a vida de oração como deveria estar, e nem jejuando. E isso, amados irmãos, pode acontecer conosco.
Em segundo lugar, se ele foi à procura de Jesus, creio eu, como eu falei antes, ele ouviu falar de Jesus. Aqui eu vejo a responsabilidade minha e sua de anunciar e falar quem é Jesus. Se esse homem aqui, vou repetir, se ele foi à procura de Jesus, é porque ele ouviu falar de Jesus antes. Como é que ele ia atrás de Jesus se ele não tivesse ouvido antes? Por isso que aqui está a responsabilidade sobre nós. Falarmos de Jesus no trabalho, falarmos de Jesus aqui dentro de Sumé, falarmos de Jesus na escola. Não devemos se esconder. Nós devemos falar, dizer que Jesus Cristo cura, salva, restaura e dá vida eterna, perdoa o pecado. Ah, Rocha, mas eu falo e as pessoas não têm nada a ver, não quer nada. Não se preocupe, Jesus não mandou a gente salvar, Ele mandou pregar. Essas pessoas que nós o pregamos e que elas não querem nada com Jesus, um dia elas vão passar por uma grande aflição. E quando esse vendaval, a tempestade vier sobre elas, elas vão à procura de Jesus. Ela vai se lembrar: puxa, José veio na minha casa, Maria veio na minha casa e falou que se eu depositasse os meus problemas nos pés, colocasse nos pés de Jesus, Ele resolveria, Ele me daria uma solução. Eu vou fazer esse teste, vamos dizer assim, eu vou colocar. Aí quando você menos esperar, aquela pessoa que você pregou, que anunciou o Evangelho, está ela aqui sentada no banco. O pastor faz apelo, se levanta e aceita Jesus como Salvador. É assim que Deus faz. Eu faço uma cruzada, que nem eu fui uns 8 anos atrás, departamento de missões. A gente faz uma cruzada, a vontade da gente é ver vidas se dobrando. Quem é que não se alegra? Mas se nós fazemos uma cruzada numa cidade dessa, muitos estão ouvindo. Depois a gente vê o resultado. Depois a gente vai ver. Eu me lembro uma vez que o diácono Josias, lá na nossa igreja, eu nem me lembrava que Josias se converteu num culto lá no Açude Novo, no tempo de São João lá, no cantinho, não sei o que da paz, e eu era o pregador. E ele disse que aceitou Jesus no dia que eu preguei, eu não sabia. A gente vê o resultado depois, isso é que alegra o nosso coração. 3, leva a tua causa aos pés de Jesus. Leva o teu problema aos pés de Jesus. Que problema você tem dentro de casa, meu jovem? Vou primeiro para os jovens. É o pai que não é crente? É a mãe que não é crente? É os irmãos que não quer nada? Leva aos pés de Jesus. Coloca diante dele. Você não crê no que está escrito aqui? Quando eu estou orando com os meus problemas, eu recito a Bíblia, versículos, foi assim que eu aprendi. Se ele diz na sua palavra, tudo é possível ao que crê, o teu tudo está no meio. Ele não quer dizer, isso aqui pode, isso não pode. Ele diz, tudo é possível ao que crê. E se tu orares, pedir a Deus em nome de Jesus, crendo, vai acontecer segundo a vontade dele. 4, não importa o tempo que faz que o problema está no seu lar, na sua casa. Eu acho lindo isso aqui, pastor Zé Maria e os irmãos, é que quando o pai se aproxima de Jesus, Jesus fez essa pergunta a ele: desde quando sucede isso? Tem, se eu não me engano, na minha Bíblia de estudo, diz o seguinte, que quando o pai ouve o grito do filho, ele já percebe que o demônio se apossou do filho. Irmãos, entra comigo nessa história, imagina um pouco a estrutura emocional desse pai, de você ter um problema dentro de casa e olhar para os 4 cantos da parede e não saber como vai resolver. Eu já passei por isso, não por um espiritual assim, mas
problema de eu ter que resolver dentro da minha casa, de dívida que eu já passei, de olhar para os 4 cantos da parede e dizer, de onde vai vir o dinheiro? E Deus me deu a solução. E o pai ver, olhar e não saber o que fazer. Pastor Zé Maria conhece Ronaldo, que é da igreja de Galante. Ronaldo passou um problema parecido com esse aqui. Ronaldo sendo um presbítero de uma igreja. Eu vou contar isso aqui, vai ficar até filmado aí. Isso não é conversinha de carochinha, não. Quer saber? Vou dizer aqui porque alguém vai ouvir pela internet. Ronaldo se encontra no distrito de Galante, de Campina Grande, Paraíba, dirigindo uma das nossas congregações. O filho dele estava assistindo um desenho, esses desenhos malignos na televisão. E na hora que o filho dele estava assistindo, o espírito entra no filho, e esse menino passa quase uma semana endemoniado. Foi preciso muito jejum, muita oração, para poder essa casta de demônio ir embora. E foi embora. E hoje o menino é casado e é um servo de Deus. Tem gente que brinca com o inimigo. Tem um hinozinho que as pessoas gostavam muito de cantar na igreja, aquele que diz assim. Tinha um irmão que dizia assim para mim: está vendo essa cava do pé aqui? Isso aqui Deus já deixou pronto para a gente botar no pescoço, na cabeça do diabo. Aí tinha um hino que dizia assim: pisa, pisa na cabeça do diabo. Aí eu vi os irmãos cantando isso na igreja. Aí um dia eu estava sentado e dizia assim: será que esses que estão cantando realmente estão preparados para pisar na cabeça do diabo? Deus nos deu autoridade contra ele. Eu estou dizendo isso não é para você correr com medo, não. É para você enfrentá-lo. Mas não brinque com o inimigo, não, porque o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. Nós não devemos brincar, não. Que nem tem igreja muitas das vezes aí que fica entrevistando, fazendo entrevista. Inimigo não é para entrevistar, não. Se manifestou, sai, vai embora em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a correr da carne, mas o demônio não, a gente tem que enfrentá-lo no nome de Jesus. Agora, esse quinto ponto aqui foi o que mais me chamou a atenção. Eu nunca passei em seminário, não sou seminarista, não sou contra, pelo contrário, todos que vai assumir uma igreja, eu apoio e deve passar por um seminário, aprender mais, isso é muito bom. Mas quando eu estou meditando, preparando a nossa mensagem, a mensagem que Deus nos dá, eu pego logo uma caneta e vou escrevendo, porque senão eu esqueço. E o quinto ponto é o seguinte: que tipo de grito você tem escutado no meio da sua família? Quem sabe o grito, a ausência de um pai. Há muitos filhos que gritam eternamente por ausência de um pai. O pai se envolve com tanta coisa no mundo que esquece os seus filhos. E o filho, quando ele vai crescendo, ele gosta de estar muito perto do pai. Muitas das vezes nós deixamos de abraçar nossos filhos, de estar com nossos filhos para atender o de fora. Família em primeiro lugar, depois vem as outras coisas. Eu me lembro uma vez, vai ficar gravado aqui, isso eu contei na 3 de maio. Cheguei em casa e minha esposa disse o seguinte: Moisés disse que você tinha trocado a igreja por eles. Isso me preocupou. E olha que eu criei meus filhos levando para a igreja. Olha que eu criei meus filhos aos lados deles, mas eles queriam mais. Eu tinha que dar o mais que eu não dava. Eu tive de conversar com ele, pedir perdão, que não é feio o pai pedir perdão ao filho. E comecei a abraçar mais. Ele está morando em Portugal, ele é pai agora, nos deu um neto. Esse pai me ensina aí, me deu uma lição, alguma coisa aí. Sabe o que foi que eu disse a ele?
faça com ele o que você achava que eu devia ter feito com você. O que ficou faltando eu fazer com você, não deixe faltar no seu filho. Não, o senhor foi o melhor pai do mundo. Eu digo que você está me enganando. São isso, irmãos. A gente se envolve com igreja, se envolve com trabalho. Eu me lembro que um pastor veio pregar na nossa igreja. A uma irmã convidou ele no domingo, ou foi no sábado, para ele ir pregar na igreja dela. Só que ele disse que não podia. Não sei o que é que deu. E essa irmã, ele disse que não podia porque tinha já um compromisso. A irmã disse, tudo bem, pastor. Só que não sei o que foi que houve. A irmã foi no shopping. Quando chegou no shopping, estava lá o pastor com a sua esposa e seus 2 filhos. Aí ela disse, mas pastor, o senhor disse que não ia para mim, porque o senhor tinha um compromisso. Aí ele disse, e você quer um compromisso melhor do que esse? Eu estou com minha esposa e meus 2 filhos. Já tinha marcado com eles. Nós, infelizmente, como pai, nós vacilamos nesse lado. E vou botar as mulheres também. Muitas das vezes nossos filhos chamam, nossos filhos, quem sabe, puxa na calça, na saia da mãe, na calça do pai. E muitas das vezes está no WhatsApp, porque está com uma amiga, estou com um amigo e não posso atender. Larga essa bomba desse celular, joga no chão e atende, abraça e vê o que é que teu filho quer. Porque o tempo passa rápido. Quando a gente menos espera, nosso filho está uma moça, a filha está uma moça, um rapazão. Minha filha está com 28 anos, Moisés está com 26 anos. Moisés foi para Portugal, está no outro lado do mundo, não sei nem quando é que eu vou ver ele. Nos deu um neto, até agora não teve nem o prazer de abraçar. O tempo passa rápido. Que tipo de grito você escuta na sua família? Quem sabe a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Quem sabe a ausência de um diálogo. Nós temos diálogo, irmãos, para falar com A, B e C. Hora marcada. Mas às vezes os filhos querem falar alguma coisa para nós, a gente faz, depois eu falo, depois eu lhe atendo, eu depois lhe atendo. Nós temos que atendê-lo. Se Deus colocou e propôs no meu coração para trazer essa mensagem, será possível que não tenha uma pessoa aqui que precisa ouvir isso? Será que não tem uma pessoa em casa que esteja ouvindo, que precisa ouvir essa palavra? A ausência, quem sabe, num diálogo, e diálogo é uma coisa importante. Quantas das vezes nós deixamos, vou repetir, nós deixamos de ter um diálogo com a esposa tem com o marido, com os filhos, mas tem com os de fora, nós somos assim. Igreja passa, trabalho passa, a família é número 1. Temos problemas no meio da família? Temos. Tem discussão? Tem. Filho dá trabalho? Dá. Meus 2 filhos hoje estão afastados. Mas uma vez eu peguei eles. Disse, eu não vou falar mais sobre família. Porque vocês 2 não querem nada com a igreja. E todos os 2, eu ouvi deles, que não precisa ouvir mais de ninguém. Pode subir e falar de Jesus. Falar de família para onde o Senhor for. Se nós não queremos ir na igreja, somos nós. O Senhor nunca tem nos decepcionado aqui. Que tipo de grito você tem escutado? A ausência de um pai, mãe, diálogo? Quem sabe a ausência de um amigo. Nós somos os melhores amigos dos nossos filhos. E nossos filhos se espelham muito em nós. E devemos ter muito cuidado. Quando a Bíblia diz, ensina o caminho que o filho deve andar. Muita gente só acha que é a palavra. É a palavra sim, é coisa muito importante. Pega o braço dele, vamos ali comigo, anda comigo. Uma vez eu sentei com meu filho e disse, olha quem são meus amigos, olha com quem eu ando. Aí fui dizendo, pastor Samuel, e fui botando os nomes. Olha com quem eu ando. Aprenda a escolher, eu dizia para ele, aprenda a escolher seus amigos. Amigo seu é eu.
de sua mãe. Nós somos número 1 abaixo de Deus. Mas aprenda a escolher seus amigos. Em sexto lugar, eu me lembrei agora de um testemunho. Eu estava na igreja 13 de maio, num romper de ano, passagem de ano. E um menino por nome Arthur tinha uma namorada. A namorada morava nas Malvinas, muito longe, no bairro das Malvinas. E Moisés chega para mim e diz: Painho, vamos buscar a namorada de Arthur, que o pai dele disse que não ia. E a namorada esperando. Eu liguei para a namorada. Na hora, Moisés ligou e me deu o telefone. Eu disse: eu vou te buscar. Não, o senhor não vem me buscar não, que eu não vou mais não. Eu digo: você vai vir sim, que seu namorado está esperando você aqui. Eu disse à minha esposa: fica aí com Sara, que eu vou com Moisés e Arthur buscar a namorada dele. E me desloquei do centro para as Malvinas, rápido, antes que a luz se apagasse, vamos dizer assim. Peguei ela, trouxe, ela agradeceu várias vezes. Eu digo: não me agradeça mais não, agradeça ao Senhor. Para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas o pai que poderia ter ido, ter dado presente ao filho naquele dia, se recusou de ir. Eu fui, sabe por quê? Porque eu vi nos olhos dele a tristeza, porque a namorada não estava com ele. São coisas pequenas, irmão, coisas pequenas, coisas grandes não, que nós conseguimos conquistar nossos filhos. Precisa dar um carro, uma moto de presente, não. Às vezes um abraço, até você às vezes dizer que não vai dar, mas depende como você diz, o filho lhe abraça. Tá bom, pai, porque Deus é bom. Em sexto, só Jesus pode ajudar a minha e a sua família. Sétimo, tudo é possível ao que crê. Como está a sua ou a nossa fé? Tudo é possível ao que crê. Como está a minha fé e a sua fé? Como Deus tem visto? Como é que está a minha fé para resolver meus problemas? Como é que está a tua fé para resolver os problemas dentro da tua casa? Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Oitavo e último lugar, não desista da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Eu quando estava preparando essa mensagem, eu ficava assim, pastor Zé Maria, pensando no amor que o pai tinha com esse filho. Ele não desistiu de buscar a cura do filho. E assim como esse pai não desistiu do seu filho, assim é o nosso Deus. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim e de você. Não importa como nós estamos, como eu e você está, mas Deus não desiste de nós, porque Ele nos ama. E por esse pai não desistir do seu filho, até ele conseguir libertar o seu filho, conseguir a cura para o seu filho, que foi através de Jesus, ele não ficou sossegado. Então nós não devemos desistir daquilo que nós precisamos que o Senhor conserte dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Eu creio, graças a Deus, que nenhum aqui está com um problema desse espiritual, mas muitos de nós estamos com certos problemas que precisa o Senhor agir no meio do nosso lar. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você, eu e você, eu vou me colocar também nisso aí. Está terminando o ano, passamos por uma grande tempestade, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para a igreja, não foi fácil para nós, eu sou um pequeno empresário, não foi fácil para nós. Você ficar com a empresa 3 meses, 4 meses fechada, sem vender nada, mas ter que sustentar, a energia chegava, a água chegava, os impostos chegavam,
e tu tinha que tirar dinheiro, tinha que ter dinheiro para pagar. Não foi fácil para ninguém. O Covid veio aí, levou várias pessoas. Uns nós sabemos, nosso pastor presidente. Mas nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos poupou. E nós estamos aqui. Da minha parte, vocês tenham um ano abençoado. Deus abençoe grandemente, mas grande mesmo. Confie no Senhor. Não desista por nada. Olhe para Ele. Os problemas virão, mas se nós crermos, a vitória virá. Vamos ficar de pé para me orar agradecendo a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente, quer entregar a vida ao Senhor Jesus, para me orar por você? Se tiver, levante uma de suas mãos. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta dessa, porque eu não sei. Se tiver alguém aqui que não é crente, que nos visita, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus para me orar por você, só é você dar sinal com uma de suas mãos e eu orarei por você. Tem alguém aqui desviado, afastado, precisa renovar a aliança com o Senhor? Se tiver, levante uma de suas mãos e eu oro por você. Se não tem, vamos orar. Eu não sei o que você está enfrentando, que vendaval tem se levantado no seu lar, que deserto você está passando. Eu vou orar por você. Coloca diante de Deus. Creia que a vitória virá em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado a Deus pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela escola bíblica dominical que nós tivemos ali na igreja mãe, como aqui também eu creio que teve. Obrigado pelo alimento, pelo calçar. Ó Deus, pela noite que nós entramos e viemos à tua casa, e aqui nós louvamos, adoramos o Senhor, e aqui ouvimos a tua palavra. Assim como o Senhor fez o milagre naquele lar, libertando aquele garoto daquele espírito maligno. Deus, eu coloco cada lar aqui nas tuas mãos. Tu sabe o que cada lar aqui precisa, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja cura ou libertação. Em nome do Senhor Jesus, visita os lares aqui representados. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Aqui eu encerro a minha caminhada de 5 anos na missão evangelizadora do Nordeste. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pelos livramentos que o Senhor me deu, de acidente, saindo muitas das vezes à noite, ó Deus, para casa, e o Senhor me livrando de acidente nas estradas. Pai, aqui estou para te agradecer. Vou voltar para Campina Grande. Repreende todo espírito de acidente. Assim como o Senhor me trouxe, me leva de volta em paz. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço e te louvo por tudo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Deus abençoe e até a próxima, assim se Deus o permitir.